Apresentação. A obra O Peregrino, de John Bunyan, é mais do que uma simples narrativa, é um guia alegórico da jornada espiritual do cristão, um mapa celeste para navegarmos pelas águas turbulentas da vida. Através de sua própria crise espiritual e subsequente conversão, Bunyan oferece uma profunda reflexão sobre o destino religioso da alma daqueles que abraçam o cristianismo, um farol a iluminar o caminho da salvação. A obra convida o leitor a uma reflexão profunda e comovente, remetendo-o aos princípios fundamentais da Bíblia, a fonte inesgotável da verdade. Que, como Calvino, possamos ter uma teologia sólida, como Spurgeon, proclamar a verdade com paixão, e como Graham, ter um coração ardente por almas. Alegoria e simbolismo. Bunyan utiliza-se de alegorias e simbolismos para retratar os desafios, tentações e triunfos da vida cristã, pintando um quadro vívido da batalha espiritual que travamos diariamente. Jornada pessoal. A peregrinação de cristão é um reflexo da busca individual por salvação e da luta contra as adversidades do mundo, um espelho que reflete nossas próprias angústias e esperanças. Relevância atemporal. A obra transcende o tempo e as diferenças culturais, oferecendo entretenimento, conforto e orientação aos leitores de todas as épocas, um testemunho da perene relevância da fé cristã. Soli Deo Gloria. Introdução geral. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a personificação da sabedoria divina, inundem seus corações e lares. É com renovada alegria e profunda gratidão que retorno para compartilhar algumas reflexões sobre a jornada cristã, inspiradas na obra atemporal de John Bunyan, O Peregrino. A obra O Peregrino, de John Bunyan, é mais do que uma simples narrativa, é um guia alegórico da jornada espiritual do cristão, um mapa celeste para navegarmos pelas águas turbulentas da vida. Bunyan, através de sua própria crise espiritual e subsequente conversão, oferece uma profunda reflexão sobre o destino religioso da alma daqueles que abraçam o cristianismo, um farol a iluminar o caminho da salvação. A obra convida o leitor a uma reflexão profunda e comovente, remetendo-o aos princípios fundamentais da Bíblia, a fonte inesgotável da verdade. Atenciosamente. O editor. Lição 1: O despertar da alma e o início da jornada. Tema central: o despertar da alma para a realidade do pecado, impulsionando o indivíduo à busca incessante pela vida eterna em Cristo. Texto bíblico base: Salmos, capítulo 38, versículo 4. Porque as minhas iniquidades têm passado sobre a minha cabeça, são como um fardo pesado, demais para as minhas forças. Introdução. A vida cristã tem seu alicerce no reconhecimento da nossa condição pecaminosa e na sede por redenção somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Tal qual o personagem de Bunyan, cada um de nós é convidado a enxergar o peso do fardo do pecado, a buscar nas Escrituras o caminho da salvação e a trilhar a jornada rumo à vida eterna com fé e perseverança. Que a história do peregrino nos inspire a seguir em frente, rumo à pátria celestial, com os olhos fixos em Cristo. 1. Ilustração: imagine um alpinista carregando uma mochila repleta de pedras pesadas enquanto tenta escalar uma montanha íngreme. Assim como o alpinista se cansa e tem dificuldades em prosseguir, o pecado nos impede de avançar em nossa jornada espiritual. Somente ao nos livrarmos desse fardo, através do arrependimento e da fé em Cristo, podemos alcançar o topo da montanha e desfrutar da plenitude da vida em Deus. 2. Desenvolvimento. Ao chamado, o despertar para a realidade do pecado é uma obra do Espírito Santo em nossos corações. Através da leitura da palavra, da pregação do Evangelho ou de experiências pessoais, somos confrontados com a nossa condição de pecadores e com a necessidade de salvação exclusivamente pela graça de Deus. B. A urgência. A consciência do pecado gera um senso de urgência em buscar a Deus.
O desejo de escapar da condenação eterna e de experimentar a vida abundante em Cristo nos impulsiona a abandonar o pecado e a seguir os caminhos do Senhor. Essa mudança é fruto da obra regeneradora do Espírito. Se a família, a decisão de seguir a Cristo pode gerar oposição e incompreensão por parte de familiares e amigos. No entanto, devemos priorizar a nossa obediência a Deus, confiando que Ele pode transformar os corações e usar a nossa vida como testemunho para a salvação de outros. A salvação, porém, pertence ao Senhor. 4. Ampliação do conceito. A doutrina do pecado. A imagem do homem vestido de trapos e com um fardo pesado ilustra a realidade do pecado original, que corrompeu toda a humanidade. O pecado nos separa de Deus e nos torna incapazes de agradá-lo por nossos próprios esforços. Somos totalmente depravados. B. A necessidade da revelação. O livro que o cristão carrega representa a revelação divina, a palavra de Deus que nos revela a verdade sobre o pecado, a graça e a salvação em Cristo. Através das Escrituras, que são inerrantes e suficientes, podemos conhecer a vontade de Deus e encontrar o caminho para a vida eterna. Se a soberania de Deus na salvação, a decisão do cristão de abandonar o seu lar e iniciar a peregrinação demonstra a ação da graça divina em sua vida. Deus, em sua soberania, escolhe aqueles que serão salvos e os capacita a responder ao seu chamado com fé e arrependimento. A eleição é incondicional. 5. Reflexão. Qual atitude demonstra a verdadeira compreensão do chamado de Deus? A ignorar o peso do pecado e seguir a vida sem questionamentos. B. Conformar-se com a religião tradicional, sem buscar uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. C. Reconhecer as falhas e buscar a Deus em arrependimento e fé. 6. Perspectiva. Dedique tempo diário para a leitura bíblica, buscando compreender a sua condição de pecador e a graça redentora de Cristo. Cultive uma vida de oração constante, confessando os seus pecados, agradecendo pelas bênçãos recebidas e buscando a orientação de Deus para cada decisão. Compartilhe o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, convidando-os a iniciar a sua própria jornada de fé e a experimentar a transformação que só Ele pode oferecer. Somos embaixadores de Cristo. Conclusão: a jornada cristã se inicia com um despertar, uma visão da realidade do pecado e da esperança da salvação em Cristo. Que estejamos atentos ao chamado de Deus, dispostos a abandonar o que for preciso para seguir a Cristo e perseverar na fé até o fim. Lembre-se, a constância na caminhada com Cristo é mais importante do que a rapidez com que se percorre o caminho. A perseverança dos santos é garantida por Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Lição 2: Cristão chega ao pântano da desconfiança. Tema central: a descrença na palavra de Deus e a confiança em si mesmo podem levar ao pântano da desconfiança, um estado de dúvida e estagnação espiritual. Texto bíblico base: Hebreus, capítulo 10, versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Introdução: assim como um viajante se perde em meio à névoa densa, o cristão, ao desviar os olhos da fé em Cristo, encontra-se em um pântano de incertezas. Este pântano, repleto de dúvidas e medos, é o reflexo de um coração que vacila diante das promessas divinas reveladas nas Escrituras. Contudo, a fé na palavra de Deus é a luz que dissipa a escuridão e nos guia para a terra firme. Que esta lição nos inspire a fortalecer nossa fé, a confiar nas promessas de Deus e a perseverar na caminhada rumo à vida eterna. 1. Ilustração. Pensem em um casal que, ao enfrentar dificuldades financeiras, começa a duvidar do amor um do outro e das promessas que fizeram no altar. Aos poucos, a desconfiança se instala, corroendo o relacionamento e obscurecendo a esperança de um futuro juntos. Da mesma forma,
Quando permitimos que a desconfiança na palavra de Deus se instale em nosso coração, corremos o risco de nos afastar de Deus e de perdermos a alegria da salvação. 2. Desenvolvimento. Ao peso do pecado, o fardo nas costas de cristão simboliza o peso do pecado e da culpa, que o impede de avançar. A boa notícia é que Jesus carregou esse fardo por nós na cruz, oferecendo-nos perdão e libertação mediante a fé. B. A voz da incredulidade. Os gritos dos vizinhos representam as vozes do mundo que tentam dissuadir o peregrino de sua jornada. Precisamos discernir as vozes que nos cercam e nos apegar à verdade da palavra de Deus, que é a nossa bússola e o nosso guia infalível. C. A busca por companhia. Obstinado e volúvel personificam aqueles que iniciam a jornada, mas desistem diante dos desafios. Precisamos perseverar na fé, mesmo quando outros nos abandonam, lembrando que a nossa recompensa não é terrena, mas celestial. 4. Ampliação do conceito. A natureza da desconfiança. O pântano da desconfiança representa a luta interna contra a incredulidade, um lugar onde as promessas de Deus contidas nas Escrituras parecem distantes e inatingíveis. Precisamos lembrar que Deus é fiel e que suas promessas são verdadeiras, mesmo quando não as compreendemos. B. O antídoto da fé. A fé genuína, fundamentada na palavra de Deus, é o único antídoto para a desconfiança. Ela nos capacita a crer nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, orar incessantemente e buscar a comunhão com outros crentes, fortalecendo-nos mutuamente na fé. Se a importância da perseverança. A jornada cristã exige perseverança na fé. Devemos tapar os ouvidos para as vozes que nos desencorajam e prosseguir em direção ao alvo, confiando na fidelidade de Deus. Lembrem-se do que diz o apóstolo Paulo: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. 5. Reflexão. Em que você deposita sua confiança quando enfrenta momentos de incerteza? A ignoro completamente, pois acredito que sou forte o suficiente. B. Dou ouvidos a todas as opiniões e tento agradar a todos. C. Discerno as vozes e me apego à verdade da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a verdade. 6. Perspectiva. Medite nas promessas de Deus. Dedique tempo para ler e meditar nas promessas divinas encontradas na Bíblia. Que as Escrituras sejam a nossa fonte de consolo, esperança e direção. Busque comunhão com outros crentes. Compartilhe suas dúvidas e medos com irmãos na fé e ore juntos. Que possamos encorajar uns aos outros a perseverar na fé e a confiar nas promessas de Deus reveladas em sua palavra. Testemunhe a fidelidade de Deus. Compartilhe suas experiências de fé e como Deus o ajudou a superar os momentos de desconfiança. Que o nosso testemunho inspire outros a confiar em Deus e a seguir seus caminhos revelados nas Escrituras. Conclusão: a fé em Cristo e em sua palavra é a âncora que nos firma em meio à tempestade. Não permita que a descrença nas Escrituras o paralise no pântano da desconfiança. Abrace a promessa de que Deus está com você e prossiga com fé em direção à cidade celestial. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Lembre-se, a fé em Deus e em sua palavra é a chave para superar a desconfiança e alcançar a vida eterna. Abrace-a com todo o seu coração. Lição 3: Desmascarando as armadilhas do caminho. Tema central: a importância do discernimento espiritual, fundamentado na palavra de Deus, para identificar e evitar os conselhos mundanos que desviam o crente do caminho da fé, personificados pelo encontro com o Senhor sábio segundo o mundo. Texto bíblico base: Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Introdução: a jornada cristã é um caminho estreito, repleto de desafios e tentações. Nem todos os que se apresentam como guias são, de fato, amigos da fé em Cristo. O Senhor sábio segundo o mundo personifica a sabedoria humana caída que se opõe à sabedoria divina, oferecendo atalhos e soluções aparentemente mais fáceis, mas que, na realidade, desviam o crente do caminho da cruz e da sã doutrina. É preciso discernimento bíblico e vigilância para não cair nas armadilhas dos conselhos mundanos e permanecer firme no propósito de seguir a Cristo conforme as Escrituras. 1. Ilustração: imagine um rio com correntezas fortes e pedras escorregadias. Um guia experiente na palavra de Deus conhece os perigos e sabe como evitar as armadilhas. Um guia inexperiente segundo o mundo, por outro lado, pode levar o viajante a se perder ou a se machucar. Assim como o rio, a vida cristã exige cuidado e discernimento bíblico para não cairmos nas armadilhas do mundo. 2. Desenvolvimento. O encontro com o Senhor sábio segundo o mundo representa a tentação de buscar soluções fáceis e rápidas para os nossos problemas, em vez de confiar em Deus e seguir o seu caminho revelado nas Escrituras. O conselho do Senhor sábio segundo o mundo é atraente porque oferece alívio imediato do fardo do pecado, sem a necessidade de arrependimento e fé em Cristo. No entanto, esse alívio é ilusório e temporário, pois não leva à verdadeira salvação que é somente pela graça, mediante a fé. Seu desvio: seguir o conselho do Senhor sábio segundo o mundo significa abandonar o caminho estreito da fé em Cristo e se desviar para um caminho largo e aparentemente mais fácil, mas que leva à perdição. 4. Ampliação do conceito. A sabedoria humana versus a sabedoria divina. O Senhor sábio segundo o mundo representa a sabedoria humana decaída, que se baseia na razão, na lógica e nos valores do mundo sem Deus. Essa sabedoria, embora possa parecer atraente e sensata, muitas vezes se opõe à sabedoria divina, que se fundamenta na fé, na revelação bíblica e nos princípios do Evangelho. A atração dos atalhos. A promessa de um caminho mais fácil e livre de sofrimento é uma tentação constante para o crente. No entanto, a verdadeira fé exige renúncia, perseverança e disposição para seguir a Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e provações. Seu discernimento espiritual. Para não cair nas armadilhas dos conselhos mundanos, é preciso discernimento espiritual, que se adquire através da oração, do estudo da Palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. O crente deve estar atento às sutilezas do engano e buscar a orientação de Deus conforme as Escrituras em todas as decisões. 5. Reflexão: qual atitude demonstra a busca pela verdadeira sabedoria? A seguir os conselhos da maioria e adaptar a fé aos valores do mundo. Confiar na própria inteligência e razão para tomar decisões. Buscar a Deus em oração e estudar a palavra, buscando discernimento bíblico para seguir o caminho da fé. 6. Perspectiva. Analise criticamente os conselhos que recebe, buscando identificar os valores e princípios que os fundamentam. Pergunte-se: este conselho glorifica a Deus? Está de acordo com os ensinamentos da Bíblia? Compare os conselhos com os ensinamentos da Bíblia, buscando discernir se estão de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola e o nosso guia seguro em meio às incertezas da vida. Busque a orientação de líderes espirituais experientes e confiáveis na palavra, que possam ajudá-lo a discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes do mundo. Conclusão: as armadilhas do caminho são sutis e enganosas, mas com discernimento espiritual fundamentado nas Escrituras e fidelidade a Cristo, podemos evitar os desvios e permanecer firmes na jornada da fé. Que o exemplo do cristão nos inspire a buscar a sabedoria divina revelada na Bíblia e a rejeitar os conselhos mundanos que nos afastam do propósito eterno. Lembre-se,
A renúncia ao mundo e a entrega a Cristo e a sua palavra são um caminho para a vida abundante e eterna. Lição 4: A porta estreita e o caminho da salvação. Tema central: a importância de perseverar na busca pela salvação, pela graça mediante a fé, superando obstáculos e resistindo às tentações que surgem no caminho, até alcançar a porta estreita que leva à vida eterna, simbolizando a fé exclusiva em Jesus Cristo. Texto bíblico base: Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Introdução: a jornada do cristão rumo à cidade celestial é marcada por desafios e provações. Após desviar-se do caminho por seguir os conselhos do Senhor sábio segundo o mundo, cristão se arrepende genuinamente e retorna à busca pela porta estreita. A chegada à porta representa um momento crucial na jornada do peregrino, simbolizando a necessidade de conversão verdadeira e fé salvadora em Cristo para alcançar a salvação. 1. Ilustração: imagine um labirinto complexo, com muitos caminhos falsos e becos sem saída. No final do labirinto, há uma única porta que leva à liberdade. Assim como o labirinto, a vida oferece muitas opções e escolhas, mas apenas uma delas leva à verdadeira liberdade em Cristo. Essa porta é Jesus. 2. Desenvolvimento. Ao retorno, o arrependimento genuíno e o retorno ao caminho certo demonstram a humildade e a sinceridade do coração de cristão em buscar a Deus. O arrependimento é fruto da graça de Deus. B. A chegada. A chegada à porta estreita simboliza o momento em que o crente se encontra com Cristo e decide entregar a sua vida a Ele como Senhor e Salvador. É Deus quem nos atrai a Cristo. C. O acolhimento. O acolhimento de boa vontade representa a graça e a misericórdia de Deus, que recebe de braços abertos aqueles que se aproximam dele com fé e arrependimento verdadeiros. A salvação é pela graça, não por obras. 4. Ampliação do conceito. Há a porta estreita como símbolo de Cristo. A porta estreita representa Jesus Cristo, o único caminho para a salvação. Para entrar por essa porta, é necessário renunciar ao pecado, arrepender-se de todo o coração e depositar a fé exclusivamente em Cristo como Senhor e Salvador. Não há salvação em nenhum outro. B. Os obstáculos à salvação. O castelo de Beelzebu, que atira flechas contra os que se aproximam da porta, simboliza as forças espirituais do mal que se opõem à salvação. O crente deve estar vigilante e resistir às tentações do inimigo com a armadura de Deus para alcançar a vida eterna. C. A importância da fé e da perseverança. A jornada até a porta estreita exige fé, perseverança e disposição para enfrentar os desafios que surgem no caminho. Cristão demonstra essas qualidades ao superar o pântano do desânimo, resistir aos conselhos do Senhor sábio segundo o mundo e retornar ao caminho reto. 5. Reflexão. Qual atitude demonstra a verdadeira busca pela porta estreita? A acreditar que a salvação é alcançada através de boas obras e méritos próprios. B. Adaptar os ensinamentos de Cristo aos valores do mundo, buscando um caminho mais fácil e agradável. C. Reconhecer a necessidade de arrependimento, renunciar ao pecado e seguir a Cristo com fé e obediência. Esta é a única resposta bíblica. 6. Perspectiva. Examine sua vida à luz dos ensinamentos de Cristo e das Escrituras, buscando identificar áreas em que precisa se arrepender e mudar. Confie na graça divina para superar os obstáculos e resistir às tentações que o impedem de seguir a Cristo. Busque a comunhão com outros crentes, que possam encorajá-lo e apoiá-lo na jornada da fé. Conclusão: a chegada de cristão à porta estreita é um lembrete de que a salvação é um dom gratuito de Deus, oferecido a todos que se arrependem genuinamente e creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador.
Que a nossa busca pela porta estreita seja marcada pela perseverança, fé e confiança na graça divina, para que possamos alcançar a vida eterna e desfrutar da presença de Deus na cidade celestial. Lembre-se, a porta estreita é o portal para a vida abundante em Cristo e a eternidade com Deus. Somente Cristo salva. Lição 5: A luz do discernimento. Tema central: a importância da interpretação correta das verdades espirituais contidas nas Escrituras e da necessidade de discernimento bíblico para compreender os ensinamentos de Deus, personificados pelo encontro de cristão com um intérprete, guiado pelo Espírito Santo. Texto bíblico base: 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 13, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que saibamos o que por Deus nos é dado gratuitamente, o que também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Introdução: na jornada do peregrino, a compreensão das verdades espirituais reveladas na Bíblia é crucial para o crescimento na fé e para evitar os enganos do caminho. O encontro de cristão com o intérprete representa a necessidade de buscar discernimento bíblico e sabedoria divina para interpretar corretamente os ensinamentos de Deus e aplicá-los à vida. O intérprete oferece a cristão visões e explicações que o ajudam a compreender a natureza da jornada cristã, os perigos que a cercam e a importância de perseverar na fé em Cristo. 1. Ilustração: imagine um mapa antigo, cheio de símbolos e abreviações. Sem uma legenda ou um guia experiente na interpretação correta, é impossível entender o mapa e encontrar o caminho certo. Assim como o mapa, a Bíblia precisa ser interpretada com sabedoria e discernimento bíblico, guiados pelo Espírito Santo, para que possamos compreender a vontade de Deus. 2. Desenvolvimento. O encontro com um intérprete representa a busca por um entendimento mais profundo das verdades espirituais reveladas nas Escrituras e a disposição de aprender com aqueles que são mais experientes na fé e na sã doutrina. As visões. As visões mostradas pelo intérprete ilustram os desafios e as realidades da vida cristã, como a luta contra o pecado, a importância da perseverança na fé e a necessidade de discernimento bíblico. As explicações do intérprete revelam o significado das visões e ajudam o cristão a compreender como aplicar as verdades espirituais da Bíblia à sua vida. O Espírito Santo nos capacita a entender a palavra. 4. Ampliação do conceito. O intérprete como símbolo do Espírito Santo. O intérprete representa o Espírito Santo, que capacita os crentes a compreender as verdades espirituais reveladas na Bíblia e a discernir a vontade de Deus. Assim como o intérprete guiou o cristão através das visões, o Espírito Santo ilumina a mente dos crentes regenerados e os conduz à verdade contida nas Escrituras. A importância do discernimento. As visões mostradas pelo intérprete revelam a complexidade da vida cristã e a necessidade de discernimento bíblico para evitar os enganos do pecado e perseverar na fé. O crente deve buscar a sabedoria divina revelada na palavra para interpretar corretamente as Escrituras e aplicar seus ensinamentos à vida diária. A graça como preservadora da fé. Uma das visões mostra um homem derramando óleo em um fogo para mantê-lo aceso. O intérprete explica que o óleo representa a graça de Cristo, que continuamente mantém viva a obra de Deus no coração dos crentes eleitos, mesmo diante das tentações e dificuldades. 5. Reflexão. Qual atitude demonstra a busca pela verdadeira compreensão espiritual? A interpretar a Bíblia de forma literal e inflexível, ignorando o contexto histórico e cultural. Confiar na própria razão e intuição para compreender os mistérios da fé. Buscar a iluminação do Espírito Santo através da oração e do estudo da palavra, buscando discernimento bíblico para aplicar os ensinamentos de Deus à vida. Esta é a única resposta bíblica. 6. Perspectiva. Busque a Deus em oração.
pedindo discernimento e sabedoria para compreender as Escrituras e aplicar seus ensinamentos à sua vida. Estude a Bíblia com diligência, buscando compreender o contexto histórico e cultural dos textos e a mensagem que Deus quer transmitir. Use bons recursos de interpretação bíblica. Busque a orientação de líderes espirituais experientes e confiáveis na palavra, que possam ajudá-lo a interpretar as Escrituras e a discernir a vontade de Deus. Esteja atento às impressões e direcionamentos do Espírito Santo, buscando confirmar se estão de acordo com a palavra de Deus e com o testemunho de outros crentes maduros na fé. Lembre-se da miséria daqueles que se desviam do caminho, buscando sempre vigiar e orar para não cair em tentação. Conclusão: o encontro de cristão com o intérprete nos ensina a importância de buscar discernimento bíblico e sabedoria divina para compreender as verdades espirituais reveladas nas Escrituras e evitar os enganos do caminho. Que a nossa jornada seja marcada pela busca constante da iluminação do Espírito Santo, para que possamos crescer na fé, perseverar até o fim e alcançar a cidade celestial. Lembre-se, a correta interpretação das Escrituras, guiada pelo Espírito Santo, é um portal para a vida abundante em Cristo e a compreensão da vontade de Deus para nós. Lição 6: A cruz, o lugar da libertação. Tema central: a libertação do pecado e do fardo da culpa exclusivamente através da fé em Jesus Cristo e no sacrifício vicário da cruz, quebrando as correntes da condenação e abrindo o caminho para a vida eterna. Texto bíblico base: 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Introdução: após perseverar na jornada e seguir as instruções do intérprete, cristão chega a um local singular onde se encontra uma cruz e um sepulcro. Este encontro representa o ponto crucial da conversão genuína, onde o fardo do pecado é removido pela graça e a verdadeira jornada de fé tem início. A experiência de cristão na cruz simboliza a essência do Evangelho, a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. 1. Ilustração: imagine alguém preso em uma cela escura, acorrentado e sem esperança de liberdade. De repente, a porta se abre e um libertador paga o preço total para soltá-lo das correntes e conduzi-lo à luz. Assim como o prisioneiro, estávamos presos pelo pecado, mas Jesus nos libertou na cruz completamente. 2. Desenvolvimento. A chegada à cruz. A chegada à cruz representa o momento em que o crente se confronta com a realidade do pecado e a necessidade de um Salvador perfeito. Não há outro meio de salvação. B. A queda do fardo. A queda do fardo simboliza a remoção do pecado e da culpa através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. É um momento de alívio, paz e alegria indescritíveis. Cristo levou sobre si a nossa culpa. Se a manifestação da graça, os presentes recebidos por cristão representam a graça divina e a nova vida em Cristo, perdão dos pecados, justiça imputada, filiação em Deus e a promessa da vida eterna. Tudo isso é dom gratuito de Deus. 4. Ampliação do conceito. A cruz como símbolo da salvação. A cruz representa o sacrifício vicário de Jesus Cristo, que morreu para pagar a pena pelos pecados da humanidade. Ao crer em Jesus e em seu sacrifício substitutivo, o crente é liberto do fardo do pecado e recebe a vida eterna. Somente Cristo salva. B. O fardo como símbolo do pecado e da culpa. O pesado fardo que cristão carrega representa o peso do pecado e da culpa que oprimem a alma humana. Esse fardo impede o indivíduo de experimentar a alegria e a paz que Deus oferece. O pecado nos separa de Deus. Se as vestes novas como símbolo da justiça de Cristo, as vestes novas que cristão recebe simbolizam a justiça de Cristo, que é imputada ao crente no momento da conversão. Essa justiça o torna aceitável a Deus e o capacita a viver uma vida de santidade. Somos justificados pela fé.
D. O rolo selado como símbolo da promessa da vida eterna. O rolo selado que cristão recebe contém a promessa da vida eterna, que é garantida a todos os que creem em Jesus Cristo. Esse rolo deve ser guardado e apresentado no portão celestial como prova da fé e da salvação. A segurança da salvação está em Cristo. 5. Reflexão. Qual das seguintes ações representa a verdadeira compreensão do significado da cruz? A. Acreditar que a cruz é apenas um símbolo religioso, sem impacto real na vida do indivíduo. B. Ignorar o pecado e viver de forma egoísta, sem se importar com as consequências de suas ações. C. Reconhecer a necessidade de arrependimento, confessar os pecados a Deus e crer que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar todos os pecados. Esta é a única resposta bíblica. 6. Perspectiva. Arrependa-se de seus pecados e confesse-os a Deus, buscando o perdão e a purificação que Ele oferece somente através de Jesus Cristo. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar a pena por seus pecados e ressuscitou para lhe dar a vida eterna. A fé salvadora é dom de Deus. Receba a justiça de Cristo e viva uma vida de santidade, buscando agradar a Deus em tudo o que faz. A santificação é progressiva. Guarde a promessa da vida eterna em seu coração e compartilhe o Evangelho com outras pessoas, para que também possam experimentar a libertação do pecado e a alegria da salvação. Somos embaixadores de Cristo. Conclusão: a chegada de Cristo à cruz e a libertação do fardo representam a essência do Evangelho, a salvação somente pela graça mediante a fé somente em Jesus Cristo. Que a nossa jornada seja marcada pela gratidão a Deus por seu infinito amor e misericórdia, e que possamos viver em novidade de vida, desfrutando da paz e da alegria que só Ele pode nos dar. Lembre-se, a verdadeira libertação da culpa e do fardo do pecado só é encontrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lição 7. Vencendo o desfiladeiro da dificuldade. Tema central: a necessidade de perseverança, vigilância, arrependimento genuíno e fé constante na jornada cristã, superando obstáculos, resistindo às tentações e buscando a restauração espiritual, representados pela travessia do desfiladeiro da dificuldade. Texto bíblico base: Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que nos envolve, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Introdução: após se libertar do fardo na cruz, cristão enfrenta novos desafios em sua jornada rumo à cidade celestial. O desfiladeiro da dificuldade representa os obstáculos e provações que todo cristão enfrenta ao seguir a Cristo. A superação desse desafio exige esforço, fé e vigilância, demonstrando a importância da perseverança na vida cristã e da dependência da graça de Deus. 1. Ilustração: imagine um atleta treinando para uma maratona. Ele enfrenta dores musculares, cansaço e a tentação de desistir, mas continua correndo, perseverando em seu objetivo. Assim como o atleta, precisamos perseverar na jornada cristã, mesmo quando enfrentamos dificuldades, confiando na força que Deus nos dá. 2. Desenvolvimento. Ao encontro com simplório, indolência e presunção, o encontro com esses personagens representa a tentação de se acomodar na fé, negligenciando a busca por Deus e a prática da santidade. A preguiça espiritual é um perigo. B. A subida do desfiladeiro da dificuldade. A subida representa o esforço e a disciplina necessários para seguir a Cristo, renunciando ao pecado e buscando a santidade. O caminho é estreito. C. O caramanchão e o sono. O sono de cristão representa a negligência espiritual e a perda da vigilância, que podem levar à perda da segurança da fé.
Precisamos vigiar e orar. D. A busca pelo rolo perdido. A busca pelo rolo perdido simboliza o arrependimento genuíno, a confissão de pecados e a busca pela restauração espiritual. Deus restaura o contrito de coração. E o encontro com hesitante e desconfiança, o encontro com esses personagens representa a tentação de duvidar da fidelidade de Deus e de desistir da fé. A incredulidade é um pecado. F. O encontro com formalista e hipocrisia. O encontro com esses personagens representa a tentação de buscar atalhos e soluções fáceis, em vez de seguir o caminho estreito da verdade revelada na palavra. 4. Ampliação do conceito. Há a dificuldade como parte da jornada. O desfiladeiro da dificuldade representa a realidade de que a vida cristã não é isenta de desafios e provações. Deus permite as provações para o nosso crescimento. B. A importância da vigilância. O sono de cristão no caramanchão demonstra a importância de estar sempre vigilante e atento às tentações, para não perder a segurança da fé. Seu arrependimento como caminho de volta. O arrependimento de cristão e sua busca pelo rolo perdido simbolizam a necessidade de reconhecer os erros, confessá-los a Deus e buscar a restauração espiritual. D. A fé como base da perseverança. O encontro com hesitante e desconfiança demonstra que a falta de fé pode levar à desistência e à perda da salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a necessidade de discernimento. Cristão encontra formalista e hipocrisia que tentam atalhos, simbolizando a importância de seguir o caminho estreito da verdade revelada nas Escrituras, em vez de buscar soluções fáceis e superficiais. 5. Reflexão. Qual atitude demonstra a perseverança na jornada cristã? A desistir diante das dificuldades, buscando um caminho mais fácil. B. Ignorar os obstáculos, fingindo que a vida cristã é isenta de provações. C. Reconhecer as dificuldades, buscar forças em Deus e perseverar com fé, mesmo diante dos desafios. Esta é a única atitude bíblica. 6. Perspectiva. Esteja preparado para enfrentar desafios e provações em sua jornada cristã, lembrando que eles fazem parte do processo de crescimento espiritual. Mantenha-se vigilante e atento às tentações, buscando a Deus em oração para resistir ao pecado e permanecer no caminho da verdade. Arrependa-se de seus erros e negligências, buscando a restauração espiritual e o perdão de Deus. Fortaleça sua fé através do estudo da palavra, da oração e da comunhão com outros cristãos, para não desanimar diante das dificuldades. Lembre-se de que a recompensa da perseverança é a vida eterna na presença de Deus. Conclusão: o desfiladeiro da dificuldade nos ensina que a jornada cristã exige perseverança, vigilância, arrependimento genuíno e fé constante. Que possamos enfrentar os desafios com coragem, buscando a Deus em oração e confiando em sua graça para superar os obstáculos e alcançar a cidade celestial. Lembre-se, somos todos peregrinos em busca da pátria celestial, e a perseverança na fé em Cristo é essencial para alcançar a promessa da vida eterna. Lição 8. Vencendo o medo. O refúgio no belo palácio. Tema central: a importância da fé, coragem, confiança em Deus e da comunhão com a Igreja verdadeira para vencer o medo, encontrar segurança e fortalecer a jornada cristã. Texto bíblico base: Salmos, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Introdução. Após a provação no desfiladeiro da dificuldade, cristão segue adiante e se depara com novos desafios que testam sua fé e coragem. O encontro com os leões e a chegada ao Palácio Belo representam a necessidade de enfrentar os medos com fé em Cristo e buscar refúgio e auxílio na comunhão com outros cristãos genuínos. 1. Ilustração: imagine uma criança caminhando por uma floresta escura. Ela sente medo dos ruídos e das sombras, mas se lembra da promessa de seu pai de que ele estará sempre ao seu lado para protegê-la. Assim como a criança,
precisamos confiar na promessa de Deus de que Ele estará sempre conosco para nos proteger do mal. Deus é fiel. 2. Desenvolvimento. Há o medo dos leões. O medo dos leões representa os desafios, as tentações e as perseguições que podem nos assustar e nos impedir de avançar na jornada cristã. O medo é uma arma do inimigo. B. O conselho do porteiro vigilante. O conselho do porteiro vigilante representa a importância de buscar a sabedoria e o encorajamento de líderes espirituais experientes e confiáveis na palavra. C. A chegada ao Palácio Belo. A chegada ao Palácio Belo representa a alegria e o conforto encontrados na comunhão com a Igreja verdadeira, onde podemos receber amor, apoio e encorajamento bíblicos. D. A hospedagem e o diálogo. A hospedagem e o diálogo com as virgens. Prudência, piedade e caridade representam a importância de aprender com outros cristãos genuínos, buscando conselhos bíblicos, compartilhando experiências e crescendo juntos na fé em Cristo. E as riquezas do palácio, a biblioteca, o terraço e a armadura representam a importância de se alimentar da palavra de Deus, contemplar a beleza da criação de Deus e se preparar para a batalha espiritual. A palavra é a nossa espada. 4. Ampliação do conceito. Há o medo como obstáculo. Os leões representam os medos e as dificuldades que tentam impedir o cristão de seguir em frente. Esses medos podem ser reais ou imaginários, mas todos têm o poder de nos paralisar e nos desviar do caminho de Deus. Devemos resistir ao medo. B. A fé como antídoto. O conselho do porteiro simboliza a importância da fé em Deus para vencer o medo e confiar que Ele protege seus filhos. A fé nos permite enxergar além das circunstâncias e nos apegar à promessa de que Deus está no controle de todas as coisas. A fé agrada a Deus. C. A comunhão como refúgio. O Palácio Belo representa a Igreja verdadeira, a comunidade de fé onde os cristãos encontram apoio, encorajamento e segurança. A comunhão com os irmãos nos fortalece, nos consola e nos ajuda a perseverar na jornada cristã. D. O diálogo como crescimento. As conversas com prudência, piedade e caridade simbolizam a importância do diálogo e do aprendizado mútuo na jornada cristã. Ao compartilhar nossas experiências e ouvir os conselhos bíblicos de outros cristãos, podemos crescer em sabedoria e discernimento. E a preparação para a batalha. Ser aparelhado com armadura representa a importância de se preparar para os desafios espirituais, buscando o conhecimento da palavra de Deus e fortalecendo a fé. A armadura de Deus nos protege do ataque do inimigo e nos capacita a vencer as tentações. 5. Reflexão. Qual atitude demonstra a verdadeira fé diante do medo? A evitar situações que causam medo, buscando uma vida isenta de desafios. B. Ignorar o medo, fingindo que não existe e agindo de forma imprudente. C. Reconhecer o medo, buscar a Deus em oração e confiar que Ele dará forças para superar os obstáculos. Esta é a única resposta bíblica. 6. Perspectiva. Reconheça seus medos e dificuldades, não os ignore ou minimize. Confesse-os a Deus. Busque a Deus em oração, pedindo fé e coragem para enfrentar os desafios. Confie que Deus está no controle e que Ele não permitirá que você seja provado além de suas forças. Busque apoio e encorajamento na comunhão com outros cristãos genuínos, compartilhando suas dificuldades e aprendendo com suas experiências. Prepare-se para os desafios espirituais, buscando o conhecimento da palavra de Deus e fortalecendo sua fé. Conclusão: o encontro com os leões e a chegada ao Palácio Belo nos ensinam que a fé, a coragem, a confiança em Deus e a comunhão com a Igreja verdadeira são essenciais para vencer o medo e encontrar segurança na jornada cristã. Que possamos confiar em Deus em meio aos perigos, buscar refúgio na comunidade de fé e nos preparar para os desafios que virão, certos de que Ele estará sempre conosco. Lembre-se, o amor de Deus lança fora todo o medo, e a comunhão com os irmãos em Cristo nos fortalece para enfrentar os desafios da vida.
Lição 9: A batalha no Vale da Humilhação, resistindo a Apolion. Tema central: a inevitabilidade do conflito espiritual na jornada cristã e a suficiência da graça divina, por meio da armadura de Deus, para vencer as forças do mal, representadas pela luta de cristão contra Apolion no Vale da Humilhação. A vitória é garantida em Cristo. Texto bíblico base: Efésios 6, versículos 10 ao 12. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que combater contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Introdução: no Vale da Humilhação, um lugar de provações, sofrimento e ataques espirituais, cristão se depara com Apolion, um terrível demônio que personifica o poder do mal. Este confronto representa a realidade da guerra espiritual que todo cristão enfrenta, onde a fé é provada e a dependência de Deus é essencial para a vitória. Como peregrinos, somos chamados a perseverar, confiando na armadura de Deus e na promessa de que Ele jamais nos abandonará. A batalha é do Senhor. 1. Ilustração: imagine um soldado em uma guerra. Ele sabe que enfrentará perigos e inimigos, mas confia em seu treinamento, em sua armadura e em seus companheiros de batalha. Assim como o soldado, precisamos nos preparar para a batalha espiritual, confiando em Deus e nos revestindo de sua armadura. 2. Desenvolvimento. Ao confronto, Apolion surge para impedir o avanço de cristão, exigindo sua lealdade, questionando sua fidelidade e oferecendo-lhe vantagens mundanas em troca de sua renúncia a Cristo. B. A luta. Cristão enfrenta Apolion com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, resistindo aos seus ataques, permanecendo firme em sua fé e clamando a Deus por ajuda. C. A vitória. Após um intenso combate, cristão derrota Apolion, demonstrando que, com a ajuda de Deus, é possível vencer as forças do mal e permanecer fiel a Cristo até o fim. 4. Ampliação do conceito. A natureza da batalha espiritual. A batalha contra Apolion simboliza a luta contínua contra as tentações, dúvidas, acusações e ataques do inimigo, que busca nos afastar de Deus, nos desanimar, nos acusar e nos impedir de alcançar a salvação. B. A armadura de Deus. Para enfrentar essa batalha, precisamos nos revestir da armadura de Deus, que inclui a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada peça da armadura tem um propósito específico e nos protege do ataque do inimigo. Se a suficiência da graça, a vitória de cristão sobre Apolion demonstra que a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer, nos capacitar e nos sustentar em meio à batalha espiritual, mesmo quando nos sentimos fracos, vulneráveis e desanimados. 5. Reflexão. Em meio às batalhas da vida, você tem confiado na sua própria força ou na suficiência da graça de Deus? Acredito que posso vencer todas as dificuldades sozinho, sem precisar da ajuda de Deus. B. Desisto facilmente diante dos desafios, pois me sinto fraco e incapaz de superá-los. C. Reconheço que sou dependente de Deus e confio em sua graça para me fortalecer e me capacitar a vencer as batalhas da vida. Esta é a única resposta bíblica. 6. Perspectiva. Reconheça a realidade da batalha espiritual. Esteja consciente de que você está em guerra contra as forças do mal e que precisa se preparar para enfrentar os ataques do inimigo. Revista-se da armadura de Deus, utilize as armas espirituais que Deus lhe oferece, como a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros cristãos genuínos, o louvor e o jejum, para se fortalecer e resistir às tentações. Confie na suficiência da graça de Deus. Deposite sua confiança em Deus e em seu poder, sabendo que Ele é capaz de lhe dar a vitória sobre todas as dificuldades.
Lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você. E você tem a companhia de outros cristãos que também estão lutando a boa batalha da fé. Persevere até o fim. Não desista da luta, mesmo quando se sentir cansado e desanimado. Lembre-se de que a vitória final está garantida em Cristo Jesus. Conclusão: no vale da humilhação, cristão aprendeu que a luta contra o mal é inevitável, mas que a graça divina é suficiente para nos fortalecer e nos capacitar a vencer. Que possamos seguir o exemplo de cristão, resistindo ao diabo e permanecendo firmes na fé, certos de que, com a ajuda de Deus, podemos alcançar a vitória final e desfrutar da vida eterna na cidade celestial. Lição 10. Encontrando a luz na escuridão, as aflições no vale da sombra da morte. Tema central: a providência divina manifesta-se mesmo nos momentos de maior escuridão. Medo e desespero na jornada do crente, sustentando-o com sua presença, poder e promessas, como o cristão experimentou no vale da sombra da morte. Deus jamais nos abandona. Texto bíblico base, Salmo 27, versículos 1 e 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Introdução. O vale da sombra da morte representa os momentos de profunda angústia, medo, solidão e incerteza que todo cristão enfrenta em sua jornada. É um lugar de escuridão espiritual, onde as dúvidas, as tentações, as perdas e os sofrimentos se intensificam. No entanto, mesmo nesse vale, a presença e a proteção de Deus permanecem, guiando-nos, fortalecendo-nos e confortando-nos em meio à aflição. Como peregrinos, devemos nos lembrar que a fé é provada no fogo da tribulação, mas a graça divina nos sustenta até o fim. Deus é fiel. 1. Ilustração: imagine um farol em uma noite escura e tempestuosa. Os marinheiros podem não ver a costa, mas confiam na luz do farol para guiá-los em segurança até o porto. Assim como o farol, a presença de Deus é a nossa luz em meio à escuridão das aflições. Deus é a nossa luz. 2. Desenvolvimento. À escuridão, o vale é descrito como um lugar de trevas, fogo, horror e desespero, onde cristão se sente perdido, desamparado e cercado por perigos. As trevas espirituais são reais. B. Os temores. Cristão é assaltado por pensamentos blasfemos, dúvidas sobre a sua fé e temores de que Deus o abandonou, testando sua fé, sua perseverança e sua esperança. O inimigo tenta nos afastar de Deus. Se a presença, mesmo em meio à escuridão, cristão percebe a presença de Deus ao seu lado, mesmo que de forma sutil, o que lhe dá forças para continuar, renovando a sua fé e a sua esperança. Deus jamais nos abandona. 4. Ampliação do conceito. A natureza da aflição. As aflições no vale da sombra da morte representam as provações, as dores, os sofrimentos, as perdas e os desafios que fazem parte da vida cristã, moldando nosso caráter, fortalecendo a nossa fé e nos aproximando de Deus. B. A soberania de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, devemos reconhecer a soberania de Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas e que tem um propósito para cada provação que enfrentamos, mesmo que não o compreendamos no momento. Se a esperança na promessa, a promessa de que Deus está conosco no vale da sombra da morte nos dá esperança e consolo, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas aflições e de que Ele nos levará em segurança para a cidade celestial. 5. Reflexão. Em meio às aflições, você tem se lembrado da promessa de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios? Acredito que Deus me abandonou e que estou sozinho em meu sofrimento. B. Sinto-me desesperado e sem esperança, incapaz de encontrar consolo em meio à dor. Se confio na promessa de que Deus está comigo e busco sua presença e seu consolo em meio à aflição. Esta é a única resposta bíblica. 6.
Perspectiva. Reconheça a presença de Deus em meio à escuridão, busque a Deus em oração, na leitura da palavra e na comunhão com outros crentes genuínos, mesmo quando se sentir perdido e desamparado, confiando que Ele está ao seu lado. Clame por sua ajuda e proteção, peça a Deus que o fortaleça, o proteja e o console em meio às aflições, resistindo aos pensamentos blasfemos, às dúvidas e aos temores que o assaltam. Confie em sua fidelidade e em suas promessas, lembre-se de que Deus é fiel e que suas promessas são verdadeiras, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las, aguardando com paciência o cumprimento de seus planos em sua vida. Mantenha os olhos fixos em Jesus, lembre-se do exemplo de Jesus, que suportou a cruz por amor a nós, e confie que Ele o ajudará a suportar as suas aflições. Compartilhe suas aflições com outros crentes. Não tenha medo de compartilhar suas dores e seus medos com outros crentes maduros na fé, buscando o apoio, o encorajamento e a oração deles. Conclusão: no vale da sombra da morte, cristão aprendeu que, mesmo em meio à escuridão e ao desespero, a presença e a proteção de Deus permanecem, guiando-nos, fortalecendo-nos e confortando-nos. Que possamos seguir o exemplo de cristão, confiando na fidelidade de Deus e buscando sua presença em meio às aflições, certos de que Ele nos levará em segurança para a cidade celestial. Lição 11: A força da comunhão, o encontro de cristão e fiel. Tema central: a importância da comunhão, do discipulado, do encorajamento mútuo e do companheirismo na jornada cristã, onde a fé é fortalecida através da partilha de experiências, do apoio e da busca conjunta pela verdade, simbolizado pelo encontro de cristão e fiel. Texto bíblico base, Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Introdução: o encontro de cristão e fiel simboliza a benção da comunhão e do companheirismo na jornada cristã. Ao unirem forças, eles compartilham suas experiências, encorajam-se mutuamente, aprendem um com o outro e enfrentam os desafios com mais coragem e esperança. Como peregrinos, somos chamados a buscar a companhia de outros crentes, para que possamos crescer juntos na fé e perseverar até o fim. A solidão pode ser perigosa, mas a comunhão nos fortalece e nos ajuda a permanecer no caminho certo. 1. Ilustração: imagine um grupo de ciclistas pedalando contra o vento. Se cada um pedalar sozinho, o esforço será muito maior. Mas, se eles se unirem e formarem um pelotão, o vento será dividido e todos poderão pedalar com mais facilidade e eficiência. Assim como os ciclistas, precisamos da comunhão para enfrentar os desafios da vida cristã. 2. Desenvolvimento. Ao encontro, cristão e fiel se encontram na estrada e decidem seguir juntos, reconhecendo que a jornada será mais fácil, mais agradável e mais segura com um companheiro. O compartilhar: eles compartilham suas experiências, alegrias, tristezas, dúvidas, medos e dificuldades, fortalecendo-se mutuamente, aprendendo com os erros e acertos um do outro e crescendo juntos na fé. Seu encorajamento: fiel encoraja cristão quando este se sente desanimado, lembrando-o das promessas de Deus, da esperança da vida eterna e da importância de perseverar até o fim. 4. Ampliação do conceito. A Igreja como corpo de Cristo. A comunhão entre cristão e fiel reflete a importância da Igreja como corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel a desempenhar, onde todos são interdependentes, e onde a unidade e a harmonia são fundamentais. O discípulo como agente de discipulado. O relacionamento entre cristão e fiel ilustra o processo de discipulado, onde os crentes mais experientes ajudam os mais novos a crescer na fé, a se tornarem discípulos de Cristo e a cumprir o seu chamado. Se a unidade na diversidade. A união entre cristão e fiel demonstra que é possível haver unidade na diversidade, onde crentes com diferentes dons, talentos, personalidades e experiências se unem para servir a Deus,
edificar o corpo de Cristo e testemunhar do amor de Deus ao mundo. 5. Reflexão. Em sua jornada cristã, você tem buscado a comunhão com outros crentes para compartilhar suas experiências e receber encorajamento? Prefiro seguir sozinho, pois me sinto mais confortável e independente. Tenho medo de me abrir com outros crentes, pois temo ser julgado ou incompreendido. Reconheço a importância da comunhão e busco a companhia de outros crentes para crescer na fé e perseverar até o fim. 6. Perspectiva. Busque a comunhão com outros crentes. Participe ativamente de sua igreja local, envolvendo-se em grupos de estudo, discipulado, oração e serviço, onde você possa compartilhar suas experiências e receber encorajamento. Seja um encorajador. Esteja atento às necessidades dos outros crentes, oferecendo apoio, conselho, oração e ajuda prática, para que eles possam perseverar em sua jornada de fé. Valorize a diversidade. Reconheça que cada crente tem dons, talentos e experiências únicas a oferecer e que a unidade na diversidade fortalece o corpo de Cristo e testemunha do amor de Deus ao mundo. Perdoe e busque a reconciliação. Não permita que a falta de perdão, a amargura ou a contenda destruam a comunhão entre os crentes. Busque a reconciliação e a restauração dos relacionamentos, seguindo o exemplo de Cristo. Ame uns aos outros. O amor é o vínculo perfeito que une os crentes em comunhão. Ame uns aos outros como Cristo nos amou, demonstrando compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Conclusão: o encontro de cristão e fiel nos ensina que a comunhão, o discipulado e o encorajamento mútuo são essenciais para a jornada cristã. Ao unirmos forças com outros crentes, podemos compartilhar nossas experiências, fortalecer nossa fé e perseverar até o fim, alcançando a vida eterna na cidade celestial. Lembre-se, juntos somos mais fortes em Cristo. Lição 12: Os falsos mestres. Tema central: a necessidade de discernimento espiritual e vigilância constante para identificar e evitar os ensinamentos enganosos que desviam os crentes do verdadeiro caminho da fé. Texto bíblico base: Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos. Introdução: a presença de falsos mestres é uma realidade constante na história da Igreja. Eles se disfarçam de servos da verdade, mas suas motivações são egoístas e seus ensinamentos distorcem a palavra de Deus. Como peregrinos, precisamos estar atentos e vigilantes, exercendo o discernimento espiritual para identificar e evitar esses lobos em pele de cordeiro. A ignorância e a ingenuidade são armas poderosas nas mãos dos enganadores. 1. Ilustração: imagine um GPS defeituoso que, embora pareça indicar o caminho correto, leva o viajante para um destino perigoso. Assim são os falsos mestres, aparentam guiar para a verdade, mas conduzem ao erro e à perdição. É preciso conferir a rota com o mapa da Palavra de Deus. 2. Desenvolvimento. À aparência, os falsos mestres muitas vezes se apresentam com uma aparência de piedade e sabedoria, usando de eloquência e oratória para cativar seus ouvintes. O engano. Eles distorcem as Escrituras, interpretando-as de forma tendenciosa para justificar seus próprios interesses e doutrinas. Seu fruto. Seus frutos são maus, revelando sua verdadeira natureza através de seus atos, motivações e relacionamentos. 4. Ampliação do conceito. À doutrina do nicolaísmo, os falsos mestres podem ser comparados aos nicolaítas, que misturavam a graça com a liberdade para pecar, ensinando que os crentes poderiam viver em imoralidade sem perder a salvação. O legalismo e o antinomismo. Eles podem cair tanto no legalismo, impondo fardos pesados sobre os crentes, quanto no antinomismo, rejeitando a lei de Deus como guia para a vida cristã. A busca por prosperidade.
Alguns falsos mestres exploram a fé dos outros para obter ganho financeiro, prometendo prosperidade e bênçãos em troca de ofertas e dízimos. 5. Reflexão. Em sua vida cristã, você tem se deixado levar por ensinamentos que parecem agradáveis aos seus ouvidos, mas que se desviam da verdade bíblica? Acredito em tudo o que ouço, desde que me faça sentir bem e confiante. Tenho medo de questionar os ensinamentos dos líderes religiosos, pois temo ser considerado rebelde ou crítico. Examino cuidadosamente tudo o que ouço à luz das Escrituras, buscando discernimento espiritual para não ser enganado por falsos mestres. 6. Perspectiva. Conheça a palavra de Deus. Dedique tempo para estudar as Escrituras, buscando compreender o verdadeiro significado dos textos e as doutrinas fundamentais da fé cristã. Busque o discernimento espiritual, ore a Deus pedindo discernimento para reconhecer os falsos mestres e seus ensinamentos enganosos. Afaste-se dos enganadores, evite a companhia de pessoas que distorcem a palavra de Deus e que vivem de forma contrária aos princípios cristãos. Conclusão: a lição dos falsos mestres nos adverte sobre a importância de permanecer na verdade, discernindo entre o genuíno e o falso. Que possamos ser como os bereanos, que examinavam as Escrituras para confirmar se o que Paulo pregava era verdade. Lembre-se, a verdade liberta, mas o engano escraviza. Lição 13: Perseguição e morte na feira das vaidades. Tema central: a inevitabilidade da perseguição para os fiéis que se mantêm firmes em seus valores cristãos em meio a um mundo corrompido e a promessa de recompensa eterna para aqueles que perseveram até o fim. Texto bíblico base: Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Introdução: a Feira das Vaidades representa o mundo e seus atrativos passageiros, que seduzem e desviam os incautos do caminho da verdade. Para os peregrinos, a passagem por este lugar é marcada por opressão e hostilidade, pois seus valores e crenças entram em conflito com os princípios mundanos. A perseguição é uma realidade para aqueles que ousam desafiar o sistema, mas a fidelidade a Cristo garante uma recompensa eterna. 1. Ilustração: imagine um salmão nadando contra a correnteza, enfrentando obstáculos e predadores para chegar ao seu destino final. Assim como o salmão, o cristão enfrenta a oposição do mundo para alcançar a vida eterna. 2. Desenvolvimento. Ao desprezo do mundo, os peregrinos são vistos como estranhos e insensatos na feira das vaidades, pois não se apegam aos seus valores e prazeres. A oposição e a calúnia, os falsos testemunhos e as acusações injustas são usados para condenar e punir os crentes que denunciam a falsidade e a corrupção do mundo. Seu martírio e a recompensa: a morte de fiel na feira das vaidades simboliza o martírio daqueles que preferem perder a vida terrena a negar sua fé em Cristo. 4. Ampliação do conceito. A soberania de Deus. A perseguição e o sofrimento dos crentes não invalidam a soberania de Deus, mas fazem parte de seu plano para glorificar seu nome e fortalecer a fé de seus escolhidos. A imitação de Cristo: os crentes são chamados a seguir os passos de Cristo, que também foi perseguido e morto por causa da verdade. A esperança na ressurreição. A morte não é o fim para aqueles que creem em Cristo, mas o início de uma vida eterna em sua presença. 5. Reflexão. Diante das pressões e tentações do mundo, você tem se mantido fiel aos seus princípios cristãos, mesmo que isso lhe cause oposição e sofrimento? Procuro me adaptar aos valores do mundo para evitar conflitos e ser aceito pelas pessoas. Sinto-me fraco e desanimado diante da perseguição e questiono se vale a pena seguir a Cristo. Mantenho-me firme na verdade, sabendo que a fidelidade a Cristo me trará alegria e recompensa eterna, mesmo em meio à tribulação. 6. Perspectiva. Esteja preparado para o sofrimento,
Tenha em mente que a vida cristã autêntica pode envolver perseguição e sofrimento, e esteja disposto a pagar o preço por sua fé. Fortaleça sua fé, dedique-se à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com outros crentes, para que sua fé seja fortalecida e você possa resistir às pressões do mundo. Testemunhe com coragem, não tenha medo de compartilhar sua fé e defender a verdade, mesmo que isso lhe cause oposição e rejeição. Conclusão: a lição da Feira das Vaidades nos lembra que a verdadeira vida se encontra em Cristo e não nos prazeres passageiros do mundo. Que possamos seguir o exemplo de Fiel, que preferiu a morte à negação de sua fé, e assim alcançar a cidade celestial. Lembre-se, o sofrimento por Cristo é uma honra e a recompensa eterna é incomparável. Lição 14: Cristão e companheiro. Tema central: a importância da união e do companheirismo na jornada cristã, destacando como a fraternidade e o apoio mútuo fortalecem os irmãos. Texto bíblico base: Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque, se caírem, um levanta o companheiro, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Introdução: a jornada cristã é repleta de altos e baixos, e é em momentos de perda e dificuldade que mais precisamos do apoio uns dos outros. A história de Cristão e Fiel nos ensina sobre a importância do companheirismo e da união entre os crentes. Quando Fiel parte, Cristão é lembrado de que a caminhada não precisa ser solitária, pois novos companheiros podem se juntar a nós. A presença de Esperançoso traz esperança renovada e fortalece a missão de compartilhar o Evangelho. Juntos, somos encorajados a perseverar e a alcançar a plenitude da vida em Cristo. 1. Ilustração: pense em um atleta que, após uma lesão, retorna aos treinos com renovado vigor e determinação. Assim como o atleta, Cristão, após a perda de Fiel, continua sua jornada com um novo companheiro, demonstrando resiliência e fé. 2. Desenvolvimento. A influência do testemunho. Esperançoso é convertido ao observar a coragem e a fidelidade de Cristão e Fiel durante os julgamentos na Feira das Vaidades. O testemunho poderoso dos dois peregrinos desperta em seu coração o desejo de seguir o mesmo caminho e compartilhar a mesma esperança. Nossas vidas são um testemunho constante do poder transformador do Evangelho. Que nossas ações e palavras inspirem outros a buscar a Cristo e a trilhar o caminho da salvação. A aliança fraterna. Cristão e Esperançoso firmam uma aliança fraterna, comprometendo-se a caminhar juntos e a ajudar um ao outro nas dificuldades da jornada. O companheirismo cristão é um instrumento de fortalecimento e encorajamento, que nos auxilia a perseverar em meio aos desafios. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque, se caírem, um levanta o companheiro, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Se a continuidade da missão, a chegada de Esperançoso assegura que a missão de Cristão não será interrompida pela morte de Fiel. A verdade do Evangelho continua a ser proclamada e o caminho da salvação permanece aberto para todos aqueles que desejam seguir a Cristo. A obra de Deus não depende de um único indivíduo, mas de um corpo de crentes unidos em um mesmo propósito. Que possamos nos unir em amor e serviço, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura. 4. Ampliação do conceito. A Igreja como corpo de Cristo. A união de Cristão e Esperançoso ilustra a importância da Igreja como o corpo de Cristo, onde os membros se apoiam e se edificam mutuamente. O companheirismo cristão nos fortalece para enfrentar as provações e para crescer em maturidade espiritual. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O discipulado e o mentoreamento. A relação entre cristão e esperançoso também exemplifica o discipulado e o mentoreamento,
onde os crentes mais experientes auxiliam os novos na fé a compreender a palavra de Deus e a aplicá-la em suas vidas. O que de mim ouviste entre muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Se a evangelização e o testemunho de cristão e fiel atrai outros para o caminho da salvação, demonstrando que a evangelização é uma tarefa coletiva, onde cada crente tem a oportunidade de compartilhar o amor de Cristo com o próximo. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. 5. Reflexão. Após ter passado por momentos de perda ou dificuldade na sua caminhada cristã, você tem se aberto para receber o apoio e o encorajamento de outros irmãos na fé? Prefiro lidar com meus problemas sozinho, pois não quero incomodar ou me expor aos outros. Sinto-me desanimado e isolado, e não acredito que alguém possa me ajudar a superar minhas dificuldades. Busco o companheirismo e o apoio de outros crentes, sabendo que juntos podemos fortalecer nossa fé e perseverar na jornada. 6. Perspectiva. Busque companheiros de fé, invista em relacionamentos com outros crentes que compartilham seus valores e crenças, e esteja disposto a caminhar junto com eles, apoiando-os e sendo apoiado por eles. Seja um encorajador. Esteja atento às necessidades dos seus irmãos na fé e ofereça-lhes palavras de ânimo, orações e ajuda prática, para que possam perseverar em meio às dificuldades. Compartilhe seu testemunho. Não tenha medo de compartilhar sua história de fé com outras pessoas, pois seu testemunho pode inspirá-las a se juntarem ao caminho da salvação e a encontrarem a esperança em Cristo. Conclusão: a lição do novo companheiro nos ensina que a vida cristã não é uma jornada solitária, e que a graça de Deus se manifesta ao nos unir a outros crentes que compartilham a mesma fé e a mesma esperança. Que possamos seguir o exemplo de esperançoso, que se juntou a cristão na peregrinação, e assim alcançar a cidade celestial em comunhão com nossos irmãos na fé. Lembre-se, juntos somos mais fortes, e a fé compartilhada nos leva mais perto de Deus. Lição 15. Cristão e esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero. Tema central: a luta contra o desespero e a importância de se apegar às promessas de Deus em momentos de provação, reconhecendo que a fé é a chave para a libertação das prisões espirituais. Texto bíblico base: Salmos, capítulo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Introdução: até os mais fervorosos cristãos podem sucumbir ao desespero. Cristão e esperançoso, após um descuido, são aprisionados pelo gigante desespero no castelo da dúvida. Essa passagem ilustra a realidade da luta contra as forças espirituais do mal e a necessidade de permanecer firmes na fé, apegando-nos às promessas de Deus, que são a chave para a libertação. 1. Ilustração: imagine um alpinista preso em uma fenda gelada, sem corda e sem esperança de sair. De repente, ele se lembra de um antigo ensinamento sobre como criar uma alavanca com os recursos disponíveis. Assim como o alpinista, precisamos usar a palavra de Deus como alavanca para sair do desespero. 2. Desenvolvimento. Ao descuido e suas consequências, o aprisionamento de cristão e esperançoso ocorre após se desviarem do caminho e adormecerem. Esse descuido os torna vulneráveis aos ataques do inimigo, que busca constantemente nos afastar da presença de Deus. A Bíblia nos adverte sobre a importância de estarmos vigilantes, para que não sejamos surpreendidos pelas armadilhas do mal. O desespero como arma do inimigo. O gigante desespero representa as forças do mal que procuram nos paralisar com a dúvida, o medo e a desesperança. Suas torturas visam nos levar a abandonar a fé e a perder a esperança na salvação. As Escrituras nos ensinam que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder,
amor e equilíbrio. Se a chave da promessa, em meio ao desespero, cristão se lembra da chave da promessa, que abre todas as fechaduras do castelo da dúvida. Essa chave simboliza a palavra de Deus, que nos liberta do cativeiro do pecado e nos conduz à vida eterna. Jesus nos diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. 4. Ampliação do conceito. Deus nos permite fazer escolhas, e nossas decisões têm consequências. A palavra de Deus nos revela que Ele opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, mas também nos chama a escolher o caminho da vida. B. A luta contra as forças espirituais. A narrativa ilustra a luta constante dos cristãos contra as forças espirituais do mal, que buscam nos desviar do caminho da verdade. É necessário vigiar e orar, revestindo-nos da armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Somos exortados a nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir aos ataques do diabo. Se a importância da fé e da esperança, em meio às provações, a fé e a esperança são fundamentais para perseverar e alcançar a vitória. A fé nos permite crer nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece perdido, e a esperança nos mantém firmes, aguardando o cumprimento dessas promessas. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. 5. Reflexão. Em momentos de dificuldade e desespero, qual tem sido a sua reação? A. Deixo-me abater pelas circunstâncias, perdendo a fé e a esperança na intervenção divina. B. Busco soluções em meus próprios recursos, confiando em minha capacidade de superar os problemas. C. Ajoelho-me em oração, buscando a Deus e me lembrando de suas promessas, reconhecendo que Ele é a minha única esperança. 6. Perspectiva. Apegue-se à palavra de Deus. Estude a Bíblia e medite nas promessas de Deus, para que a verdade do Evangelho possa fortalecer sua fé e renovar sua esperança em meio às provações. Busque a comunhão com os irmãos, compartilhe suas dificuldades com outros crentes e busque o apoio e o encorajamento da comunidade cristã, para que juntos possam enfrentar os desafios da vida. Ore com fé e perseverança. Não desista de orar, mesmo quando as respostas parecem demorar. Confie que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem um propósito para cada provação que você enfrenta. Conclusão: a prisão no castelo da dúvida nos alerta sobre a constante necessidade de vigiar e orar, reafirmando nossa fé nas promessas de Deus. Que, a exemplo de cristão e esperançoso, possamos nos apegar à chave da promessa, encontrando libertação e força para seguir em direção à cidade celestial. Lembre-se, a fé em Deus é a chave que abre as portas da esperança, mesmo nas prisões mais escuras. Lição 16. Os peregrinos chegam às montanhas aprazíveis. Tema central. As montanhas aprazíveis representam um tempo de refrigério e aprendizado na jornada cristã, um local de comunhão com outros crentes e de preparação para os desafios futuros. Texto bíblico base: Salmos, capítulo 84, versículos 1 a 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma anseia e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Introdução. Após superarem o castelo da dúvida, cristão e esperançoso chegam às montanhas aprazíveis, um lugar de descanso, refrigério e comunhão. Essa lição ilustra a importância de buscar momentos de renovação espiritual e aprendizado na companhia de irmãos na fé, fortalecendo-nos para os desafios que ainda virão. As montanhas aprazíveis simbolizam os períodos de intimidade com Deus e de crescimento na graça, essenciais para a jornada cristã. 1. Ilustração: imagine um oásis no deserto, oferecendo água, sombra e descanso aos viajantes exaustos. Assim como o oásis, as montanhas aprazíveis representam um lugar de refrigério espiritual para os peregrinos cansados da jornada. 2. Desenvolvimento. A recepção dos pastores.
Os pastores conhecimento, experiência, atento e sincero recebem os peregrinos de braços abertos, demonstrando cuidado e hospitalidade. Eles representam os líderes espirituais que nos orientam e nos auxiliam em nossa caminhada. A Bíblia nos ensina a honrar aqueles que nos lideram na fé, reconhecendo o seu trabalho e dedicação. Devemos seguir o exemplo de sua fé. O repouso e a comunhão. Cristão e esperançoso são convidados a permanecer nas montanhas por um tempo, desfrutando da comunhão com os irmãos e das boas coisas que ali se encontram. Esse período de descanso e convívio é fundamental para restaurar as forças e renovar o ânimo. O salmista declara que como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. O amor fraternal é uma marca distintiva dos discípulos de Cristo. Seu aprendizado e a preparação. Os pastores compartilham conhecimento e experiências com os peregrinos, alertando-os sobre os perigos que os aguardam e preparando-os para os desafios futuros. Eles os levam a lugares que simbolizam os desvios e os perigos na fé. As Escrituras Sagradas nos mostram que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. Devemos estar sempre preparados para defender a nossa fé. 4. Ampliação do conceito. A igreja como refúgio e fortalecimento. As montanhas aprazíveis simbolizam a igreja como um lugar de refúgio, consolo e fortalecimento para os crentes. É na comunidade da fé que encontramos apoio, orientação e ânimo para prosseguir na jornada. A palavra de Deus nos exorta a não deixarmos de reunir-nos como igreja, mas a encorajarmos uns aos outros. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel importante. A importância da liderança espiritual. Os pastores representam a liderança espiritual responsável por cuidar do rebanho de Deus, guiando-o com sabedoria e discernimento. É fundamental honrar e valorizar os pastores que se dedicam ao serviço do Senhor. Somos chamados a lembrar-nos dos nossos líderes, a imitar a sua fé e a considerar o resultado do seu modo de vida. Devemos orar por aqueles que nos lideram. Se a necessidade de discernimento, a visita aos locais de perigo alerta para a necessidade de discernimento e vigilância contra as heresias e os desvios da fé. É preciso conhecer a palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo para não sermos enganados. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo o espírito, mas a provarmos se os espíritos procedem de Deus. Devemos estar atentos aos falsos mestres. 5. Reflexão. De que maneira você tem buscado refrigério e aprendizado em sua jornada cristã? A isolando-me do convívio com outros crentes, confiando apenas em minha própria compreensão da palavra de Deus. Buscando apenas o entretenimento e o lazer, negligenciando a importância do estudo bíblico e da comunhão com os irmãos. Participando ativamente da vida da igreja, buscando o aprendizado e o fortalecimento na comunhão com os irmãos e na orientação dos líderes espirituais. 6. Perspectiva. Invista em comunhão, priorize o tempo com outros crentes, participando de cultos, estudos bíblicos e grupos de oração. Valorize a liderança, ore por seus líderes espirituais e esteja aberto ao aconselhamento e à orientação deles. Busque sabedoria, dedique-se ao estudo da palavra de Deus e busque o discernimento do Espírito Santo para reconhecer os perigos e desvios da fé. Conclusão. A chegada às montanhas aprazíveis nos lembra da importância de buscar momentos de refrigério e aprendizado na jornada cristã, fortalecendo-nos para os desafios futuros. Que possamos valorizar a comunhão com os irmãos, a orientação dos líderes espirituais e o conhecimento da palavra de Deus, preparando-nos para alcançar a cidade celestial. Lembre-se, a jornada cristã não é solitária. A comunhão e o aprendizado fortalecem nossa fé para os desafios que virão. Lição 17. Os peregrinos encontram-se com o adulador. Tema central. A lição 17 adverte sobre os perigos da adulação e da desobediência às orientações divinas,
ressaltando a importância de permanecer no caminho estreito e vigiar contra os falsos profetas. Texto bíblico base: Deuteronômio, capítulo 30, versículos 17 a 18. Mas se o teu coração se desviar e não ouvires, e fores atraído a adorar outros deuses e a servi-los, eu vos protesto hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os vossos dias na terra a qual passais, entrando para possuí-la. Introdução: a vida cristã é uma jornada, uma peregrinação rumo à eternidade. Assim como o cristão e esperançoso em O Peregrino, nós também enfrentamos desafios, tentações e desvios de rota. O encontro com o adulador é um retrato vívido de como o engano pode se apresentar de forma sutil e atraente, desviando-nos do caminho da verdade. Que esta lição nos fortaleça para discernir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo e a permanecer firmes na fé. 1. Ilustração: imagine um lobo disfarçado de ovelha, misturando-se ao rebanho com o objetivo de atacar as ovelhas mais desprevenidas. Assim como o lobo, o adulador se apresenta com uma aparência inofensiva, mas suas intenções são malignas e seu objetivo é desviar os crentes do caminho da salvação. 2. Desenvolvimento. Ao desvio do caminho, cristão e esperançoso se desviam do caminho reto por negligência e falta de vigilância. Assim também, nós, em nossa jornada, podemos nos distrair com as coisas do mundo e nos afastar dos princípios bíblicos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A desobediência abre brechas para a atuação do maligno em nossas vidas. B. A armadilha da adulação: o adulador usa palavras doces e lisonjeiras para atrair os peregrinos para sua rede. A adulação é uma forma de manipulação que busca inflar nosso ego e nos afastar da verdade. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Precisamos estar atentos para discernir as motivações por trás das palavras que ouvimos. Seu resgate e a correção. A intervenção divina para libertar os peregrinos e aplicar-lhes a correção demonstra o amor e a misericórdia de Deus. A disciplina é um sinal do cuidado de Deus para conosco, visando o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho. Devemos receber a correção com humildade e gratidão. 4. Ampliação do conceito. A sutileza do engano. Os falsos mestres, como o adulador, se disfarçam de servos de Deus, mas suas doutrinas são venenosas e destrutivas. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Precisamos conhecer a palavra de Deus para discernir a verdade do erro. B. A importância da vigilância. A negligência espiritual nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo. Devemos estar sempre alertas, orando e vigiando, para não cairmos em tentação. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. A vigilância constante é essencial para nossa proteção. Seu valor da disciplina. A disciplina de Deus, embora dolorosa, é necessária para nos moldar à imagem de Cristo. Ela nos ajuda a reconhecer nossos erros e a nos arrependermos de nossos pecados. Toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos exercitados por ela. A disciplina nos conduz à maturidade espiritual. 5. Reflexão. De que maneira você tem lidado com as palavras lisonjeiras e os elogios que recebe? A. Acreditando em tudo o que me dizem, deixando-me levar pelo orgulho e pela vaidade. B. Desconfiando de todas as pessoas, isolando-me do convívio social e perdendo oportunidades de aprendizado. C. Analisando as palavras à luz da palavra de Deus, buscando discernimento para identificar a verdade e rejeitar o engano. 6. Perspectiva. Examine as Escrituras, dedique-se ao estudo da Bíblia, buscando conhecer a verdade e discernir o erro. Examinais as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus é a nossa bússola e o nosso guia. Busque conselho, peça a opinião de líderes espirituais confiáveis antes de tomar decisões importantes. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas, com muitos conselheiros, se confirmarão. A sabedoria está na partilha e na humildade. Cultive a humildade. Reconheça suas limitações e dependência de Deus, evitando o orgulho e a autossuficiência. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade nos aproxima de Deus e nos protege do engano. Conclusão, irmãos, o encontro com o adulador é um lembrete constante dos perigos que nos cercam. Que possamos aprender com os erros de cristão e esperançoso e permanecer vigilantes, buscando a verdade na palavra de Deus e cultivando a humildade em nossos corações. Que nossas famílias sejam um farol de luz em meio à escuridão, guiando outros ao caminho da salvação. Lembre-se, a vigilância e a obediência são escudos contra o engano, permaneça firme na verdade. Lição 18. Os peregrinos encontram ateu e passam pelo solo enfeitiçado. Tema central. A lição 18 explora os desafios da fé diante do ceticismo e da influência do mundo, alertando para a importância de permanecer firme na verdade e resistir às dúvidas que buscam paralisar a jornada espiritual. Texto bíblico base: Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se deixe de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Introdução: a caminhada cristã, como a jornada de cristão e esperançoso, é repleta de desafios. O encontro com o ateu e a experiência no solo enfeitiçado ilustram os perigos do ceticismo, da dúvida e da complacência espiritual. Que esta lição nos equipe para enfrentar esses obstáculos com fé e determinação, mantendo nossos olhos fixos no alvo, a cidade celestial. 1. Ilustração: imagine um navegador que, ao se deparar com uma densa neblina, decide jogar fora sua bússola e seguir a direção do vento, confiando apenas em seus próprios sentidos. Assim como o navegador, o cristão que abandona a palavra de Deus e se deixa levar pelo ceticismo corre o risco de se perder e naufragar na fé. 2. Desenvolvimento. Ao desafio do ceticismo, ateu personifica o ceticismo que busca questionar e invalidar a fé dos peregrinos. Precisamos estar preparados para responder às dúvidas com mansidão e sabedoria. B. A armadilha da dúvida. Cristão, por um momento, vacila diante das palavras de ateu, revelando a vulnerabilidade da fé humana. Precisamos lembrar que a dúvida pode ser uma ferramenta do inimigo para nos afastar de Deus. Se a firmeza na fé, esperançoso encoraja cristão a permanecer firme na fé, lembrando-o das promessas de Deus e da realidade do Monte Sião. Precisamos nos apegar às promessas de Deus e nos edificar uns aos outros na fé. 4. Ampliação do conceito. A cegueira do mundo. Ateu representa a mentalidade do mundo, que nega a realidade espiritual e se apega apenas ao que é material e visível. Precisamos discernir os valores do mundo e nos renovar em nossa mente. B. A batalha interior. O encontro com o ateu simboliza a luta interna que travamos contra as dúvidas, os medos e as tentações. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Seu solo enfeitiçado. A passagem pelo solo enfeitiçado representa os perigos da procrastinação e da complacência espiritual, que nos impedem de avançar em nossa jornada. Precisamos estar vigilantes e perseverar na caminhada. 5. Reflexão. De que maneira você tem lidado com as dúvidas e os questionamentos que surgem em sua mente em relação à fé? A ignorando as dúvidas, fingindo que elas não existem e me apegando a uma fé cega e superficial. B. Deixando-me levar pelas dúvidas, abandonando a fé e me entregando ao ceticismo e à incredulidade. C. Buscando respostas na palavra de Deus, na oração e no aconselhamento com líderes espirituais maduros,
fortalecendo minha fé e superando as incertezas. 6. Perspectiva. Fortaleça sua fé. Dedique tempo ao estudo da Bíblia, à oração e à comunhão com outros cristãos. Que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Confronte suas dúvidas, não tenha medo de questionar, mas busque respostas na palavra de Deus, na oração e no aconselhamento com líderes espirituais maduros. Viva a verdade, demonstre a autenticidade de sua fé por meio de suas atitudes, palavras e relacionamentos. Que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Conclusão, irmãos, o encontro com ateu e a passagem pelo solo enfeitiçado nos lembram que a jornada cristã exige fé, perseverança e vigilância. Que possamos fortalecer nossa fé, resistir às dúvidas e à influência do mundo, e seguir confiantemente rumo à cidade celestial. Lembre-se, a fé inabalável e a perseverança são um antídoto contra o ceticismo e a complacência. Avance com confiança. Lição 19, Ignorância, um cristão apenas de nome. Tema central, a lição 19 expõe os perigos da ignorância espiritual e da ilusão de salvação baseada em meras aparências, ressaltando a importância do conhecimento genuíno de Cristo e da transformação interior para uma fé autêntica. Texto bíblico base, João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Introdução. A história de ignorância nos confronta com a realidade de uma fé superficial, desprovida de verdadeiro conhecimento e transformação. Essa lição nos adverte sobre os perigos de uma religião meramente exterior, que não produz frutos de arrependimento e santidade. Que possamos examinar nossos corações e buscar um relacionamento genuíno com Cristo, alicerçado na Bíblia. 1. Ilustração. Imagine um estudante que se contenta em ler apenas o resumo de um livro importante, sem se aprofundar no conteúdo original. Ele pode até pensar que conhece a história, mas sua compreensão será superficial e incompleta. Da mesma forma, o cristão que negligencia o estudo da palavra de Deus se contenta com uma fé superficial e corre o risco de ser enganado. 2. Desenvolvimento. Há a ilusão da esperança. Ignorância se contenta com uma falsa esperança, baseada em seus próprios pensamentos e sentimentos. Precisamos lembrar que a verdadeira esperança está em Cristo e em suas promessas. B. A falsa harmonia. Ignorância acredita que seu coração e sua vida estão em harmonia, ignorando a realidade do pecado e a necessidade de transformação. Precisamos reconhecer nossa condição de pecadores e buscar a santificação em Cristo. Se a confissão vazia, ignorância professa crer em Cristo, mas sua compreensão da fé é distorcida e superficial. Precisamos lembrar que a fé genuína se manifesta em obras de amor e obediência. 4. Ampliação do conceito. Ao engano do coração, ignorância confia em seu próprio coração como guia, ignorando a palavra de Deus. Precisamos lembrar que o coração humano é enganoso e necessita da luz da verdade. B. A necessidade da revelação. Esperançoso ressalta que ninguém pode conhecer a Cristo a não ser pela revelação do Pai. Precisamos buscar a revelação de Deus em nossa vida, através da oração e do estudo da palavra. Se a justiça própria versus a justiça de Cristo, ignorância busca a justificação por meio de suas próprias obras, rejeitando a necessidade da justiça de Cristo. Precisamos reconhecer que somos justificados pela graça, mediante a fé em Cristo. 5. Reflexão. Você tem confiado em seus próprios pensamentos e sentimentos como guia para a vida cristã ou tem buscado a orientação da Palavra de Deus e do Espírito Santo? A. Tenho confiado em meus próprios pensamentos e sentimentos, buscando uma fé que me agrade e que não me desafie a mudar. B. Tenho me deixado levar pelas opiniões dos outros, buscando uma fé popular e que me dê aceitação social.
Se tenho buscado a orientação da Palavra de Deus e do Espírito Santo, reconhecendo que meus próprios pensamentos e sentimentos podem me enganar e me afastar da verdade. 6. Perspectiva. Busque o conhecimento. Dedique-se ao estudo da Bíblia e à busca por um conhecimento profundo das Escrituras. Que a Palavra de Deus seja a nossa bússola e o nosso guia. Examine seu coração, peça a Deus para revelar as áreas de sua vida que não estão em conformidade com a sua palavra. Que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Viva em obediência. Demonstre a autenticidade de sua fé por meio de uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Que a nossa obediência seja uma prova do nosso amor a Deus. Conclusão, irmãos, que o encontro com ignorância nos sirva de alerta para os perigos da ignorância espiritual e da ilusão de uma fé superficial. Que possamos buscar um relacionamento genuíno com Cristo, alicerçado na Palavra de Deus e viver uma vida de obediência e santidade. Lembre-se, o conhecimento genuíno de Cristo e a transformação interior são essenciais para uma fé autêntica. Não se contente com aparências. Lição 20. Finalmente, na cidade celestial. Tema central. A lição 20 retrata a passagem final dos peregrinos pela morte e sua entrada triunfal na cidade celestial, simbolizando a realização da salvação e a eternidade na presença de Deus. Texto bíblico base, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, e ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Introdução. A jornada de cristão e esperançoso culmina na travessia do rio da morte e na entrada triunfal na cidade celestial. Essa imagem poderosa nos convida a refletir sobre a realidade da morte para o crente e a esperança gloriosa da vida eterna na presença de Deus. Que esta lição nos inspire a viver com propósito e a nos prepararmos para o encontro final com o nosso Salvador. 1. Ilustração. Imagine um pássaro que passou a vida inteira preso em uma gaiola, ansiando pela liberdade. Um dia, a porta da gaiola se abre e ele voa para o céu, experimentando a alegria e a liberdade que sempre desejou. Assim como o pássaro, o cristão que morre no Senhor é libertado das limitações deste mundo e entra na alegria e na liberdade da presença de Deus. 2. Desenvolvimento. Ao rio da morte. A travessia do rio representa o medo e a incerteza que a morte pode trazer. Precisamos lembrar que, para o crente, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. B. A ajuda divina. Mesmo em meio ao turbilhão do rio, os peregrinos experimentam o auxílio e o consolo de Deus. Precisamos confiar na promessa de que Deus estará conosco em todos os momentos, inclusive na hora da morte. Se a entrada triunfal, após superar o rio, cristão e esperançoso são recebidos com honras na cidade celestial. Precisamos ansiar pelo dia em que estaremos na presença de Deus, desfrutando da plenitude da alegria e da paz. 4. Ampliação do conceito. Há a morte como passagem. Na cosmovisão cristã, a morte não é o fim, mas a passagem para uma nova realidade. Precisamos lembrar que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. B. A certeza da salvação. A entrada na cidade celestial representa a certeza da salvação para aqueles que perseveram na fé em Cristo. Precisamos nos assegurar de nossa vocação e eleição, vivendo uma vida de obediência e serviço a Deus. C. A eternidade com Deus. A cidade celestial é o lugar de habitação de Deus, onde os crentes desfrutarão de alegria infinita, paz completa e comunhão perfeita com o Criador. Precisamos meditar na glória futura que nos aguarda, para que possamos suportar as tribulações do presente. 5. Reflexão. Você tem se preparado para a travessia do rio da morte, buscando a intimidade com Deus e fortalecendo sua fé em Cristo? Tenho evitado pensar na morte,
buscando viver o presente sem me preocupar com o futuro. B. Tenho me apegado aos bens materiais, buscando garantir uma vida confortável até o fim. C. Tenho buscado a intimidade com Deus, fortalecendo minha fé em Cristo e me preparando para a vida eterna. 6. Perspectiva. Medite na eternidade, reserve tempo para refletir sobre a vida eterna com Deus. Que a nossa mente esteja ocupada com as coisas do alto, e não com as da terra. Viva com propósito, busque viver cada dia com um senso de propósito eterno. Que tudo o que fizermos seja para a glória de Deus. Compartilhe o Evangelho, compartilhe a mensagem da salvação com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Que a nossa vida seja um testemunho do amor e da graça de Deus. Conclusão, irmãos, que a travessia do rio da morte e a entrada na cidade celestial nos inspirem a viver com a certeza da vida eterna, buscando a intimidade com Deus e compartilhando o Evangelho com o mundo. Lembre-se, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. Prepare-se para esse encontro. Conclusão geral. Amados irmãos, o peregrino permanece como um farol para aqueles que buscam entendimento, conforto e direção em sua jornada espiritual, um guia seguro para nos conduzir à presença de Deus. A obra nos lembra da importância da fé, perseverança e vigilância na busca pela cidade celestial, um convite constante à santidade e à dedicação. Que a graça de Deus nos capacite a viver de acordo com a fé que professamos, manifestando o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Aplicação prática. A jornada de cristão nos desafia a examinar nossas próprias vidas, a reconhecer nossos fardos e a buscar a redenção através da fé, a viver de forma digna do chamado que recebemos. Comunhão e discernimento. A importância de buscar comunhão com outros crentes e de exercer discernimento em relação aos ensinamentos e influências que encontramos no caminho, a fim de não nos desviarmos da verdade. Esperança e perseverança. A promessa de que, apesar das dificuldades e provações, a recompensa final na cidade celestial vale a pena, a certeza de que a nossa breve tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém.